nós vamos à nossa conversa, nossa entrevista desta noite de segunda-feira. E nós vamos conversar com Aurecir Castro, que é consultor credenciado do Sebrae. Boa noite, Aurecir. Muito boa noite. Muito obrigado pela gentileza em nos conceder essa entrevista, esse bate-papo nessa noite de segunda-feira. E eu começo perguntando para você, Aurecir, o que é o Simples Nacional, para que serve e quem se enquadra no Simples Nacional? 3 perguntas em uma. Ok, então vamos lá. Bom, o que é o Simples Nacional? É um sistema, né, abreviado do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições para micro e para pequenas empresas. Ele foi criado pela Lei Complementar de número 123 no ano de 2006 e passou a ser colocado em prática a partir do mês de julho de 2007. Esse modelo de arrecadação de impostos veio para simplificar a vida dos empresários e também dos contadores. Tá? Por falar em contadores, eu gostaria de parabenizar a nossa classe, porque hoje é o dia do contador. Muito bem, gente. Então, esse sistema ele veio para simplificar a vida dos empresários e do contador. Por que simplificar? Porque quando nós estamos recolhendo os impostos pelo lucro presumido, nós temos uma série de documentos, pelo menos 5 ou 6 documentos. E com a criação do Simples, tudo passou a ser recolhido em apenas um documento. Muito mais tranquilo para o controle do empresário. E neste recolhimento foram feitos todos os impostos, tais como os impostos de renda, contribuição, PIS, COFINS, ICMS, ISS e até a contribuição previdenciária. E uma outra pergunta que você fez é para quem serve, né? Isso. Serve para as empresas, microempresas. Quem são as microempresas? São aquelas que têm um faturamento de até 360 mil ano, ou seja, 30 mil por mês. E para as empresas de pequeno porte, que são aquelas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 mil ano, ou seja, 400 mil mês. Então, a intenção do governo foi facilitar a vida do empresário, tá? E fazer com que ele pudesse recolher, através do Simples, uma carga tributária bem menor do que aquela que é aplicada no lucro presumido e muito mais, né, se fosse colocada pelo lucro real, que é outra forma de recolhimento. Quem é que está impedido de optar pelo Simples Nacional? Olha, o impedimento ele vem pela natureza jurídica, né? O que vem a ser a natureza jurídica? Ele tem que estar como sociedade simples, eles têm que estar enquadrado, tá? E ele tem que ter a atividade que seja pertinente, ou que seja, que ele possa fazer a sua opção, tá? Além disso, a empresa não pode ter como sócia uma outra pessoa jurídica.
o seu limite de faturamento, como já falamos, né? Ele está até 4 milhões e 800, tá? Cooperativas, por exemplo, só aquelas que são de consumo, as demais elas não podem. Tá? Mas basicamente o impedimento está na natureza jurídica, no limite da receita e na sua atividade. Uma outra pergunta para você. O Google você sabe que eu... Pois sim, pode falar. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que possui débito para com alguns dos entes federais ou federativos, ela poderá ingressar no Simples Nacional? A princípio, não. Tá? A resposta é não. O que é necessário? É necessário que ela regularize esses débitos, seja com a União, seja com os estados, seja com o município. Tá? Então, a princípio, ela não tem essa possibilidade, mas ambos esses órgãos federativos, eles têm programas para que você possa fazer o parcelamento disso. Tá? Então, a princípio você não pode, mas ao fazer o parcelamento, por exemplo, o governo federal, ele criou o HELP agora, e era para ser liquidado em 31 de março, mas o governo postergou para abril e agora já postergou para maio. É interessante para o governo que as empresas elas estejam regularizadas. Mas, a princípio, com débitos você não consegue fazer. Nós estamos conversando com Aurecir Castro, que é um consultor credenciado do Sebrae. Aurecir, digamos que eu tenha uma digamos que eu tenha aqui uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e eu preciso realizar o cálculo do valor devido no Simples Nacional. Como é que eu terei que realizar esse cálculo? Olha, existe um programa da Receita Federal que ele é chamado de PGDAS. Tá? Só que o que nós aconselhamos? Que você procure um profissional da área de contabilidade, porque no Simples nós temos 5 anexos. O anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, o anexo 3, prestação de serviço, o anexo 4 são aquelas empresas que têm grande folha de pagamento, tipo manutenção, construção, vigilância, tá? E o anexo 5, que a gente fala sobre profissionais liberais, mas ele também é retratado podendo voltar para o anexo 3 se houver uma relação entre faturamento e folha de pagamento. Então, a pessoa que tem o comércio, ela é mestra, ela é doutora nessa arte, mas deverá ter alguma dificuldade para calcular esse imposto. Então, o ideal é procurar o contador, porque ele vai ver, de acordo com a atividade, o anexo que deverá ser colocado, tá? Vai ver o faturamento que você teve através dos meses anteriores e ele vai colocar no programa dentro da faixa que você está. Então, a gente aconselha sempre que procure um contador. Não faça por conta, porque você poderá ter dificuldades e recolher de uma forma errônea. Tá. Uma outra pergunta, uma outra questão. Eu tenho uma empresa, digamos que eu tenho uma empresa inativa. Eu preciso também efetuar essa declaração mensalmente no PGDAS e apresentar DELFIS? DEFIS? Sim. Sim, você precisa, certo? Apresentar mensalmente esse PGDAS, mesmo que seja sem movimento. Tá? Caso você não apresente, ao fazer a apresentação, você sofrerá uma penalidade de R$ 50.
ao mês, tá? Ao mês que você deixou de apresentar. E qual é o... E a DEFIS, ela tem o prazo de até 31 de março, normalmente, para ser apresentada. E deve também ser apresentado por empresas ativas e inativas. Eu já ia perguntar justamente sobre esse prazo para entrega da DEFIS, né? O termo correto é DEFIS. Esse que é o termo. DEFIS. Isso. Esse que é o termo correto. Então o prazo é até? Normalmente até 31 de março. Até 31 de março. Uma outra pergunta, para a gente finalizar. Essa opção pelo Simples Nacional, a opção pelo Simples Nacional, ela pode ser efetuada a qualquer tempo? Olha, existem duas informações aqui. Quando você estabelece uma empresa, por exemplo, vamos pegar o mês que estamos. Tá? Abri a empresa, tá? Então, eu tenho um período para solicitar de até 180 dias. Como hoje as coisas são bastante rápidas, Jusceia, Receita Federal, Prefeitura, e pela viabilidade a gente consegue fazer isso de imediato, 10 dias, 15 dias, já temos essa opção pelo Simples. Tá? O outro é quando você já está com a empresa em atividade. Então, aí você tem que pedir dezembro, janeiro, tá? E tem que estar, lembra que você me fez uma pergunta, tem que estar com tudo regularizado junto aos órgãos públicos, porque vai ser feita uma pesquisa e normalmente até 31 de janeiro sai o resultado retroativo a 1º de janeiro. Tá certo, eu quero agradecer aqui os esclarecimentos, agradecer também a sua gentileza em nos conceder aí essa entrevista, esse bate-papo. Conversamos com Aurecir Castro, consultor credenciado do Sebrae. Aurecir, muito, mas muito obrigado mesmo, uma ótima noite para você. A todos nós, procurem o Sebrae.